paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 2 da revista da nossa escola dominical, que tem como título O Nascimento de um Líder Profético em Israel. O texto áureo nos diz: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. A verdade prática nos diz: o surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Meus amados, desde os tempos antigos, milênios, séculos passados, Deus ele tem levantado homens e mulheres para a sua obra. E Deus tem usado a família como referência para que ele levante tais pessoas para a sua seara. Nós vemos que antes de surgir no cenário da história de Israel, Samuel já era consagrado ao Senhor. Nós vemos que Samuel, ele é resultado da oração persistente da sua mãe Ana. Na sua juventude, Samuel ele foi criado na casa do Senhor, em Siló, onde Eli, ele foi ali o seu tutor, onde ele foi o instrutor. E Deus então, através de Samuel, ele fez uma grande obra em Israel. O nosso desejo, o nosso propósito é que as famílias continuem sendo abençoadas, que Deus continua levantando obreiros, que as famílias continuem na casa do Senhor, sendo referências para que Deus ele possa abençoar vidas através das famílias. No ponto de número 1, ou no tópico primeiro, nos diz o ambiente familiar de Samuel. Onde nasceu Samuel? Samuel, amados, ele não nasceu em um lar perfeito. Nós vemos que as famílias, desde os tempos passados até os tempos presentes, sempre elas tiveram seus problemas internos. Hoje não é diferente. Nós vemos muitas vezes conflitos internos da família. Nós vemos intriga entre irmãos, discórdias entre pais e filhos. Nós vemos oposições que são geradas às vezes por disputas internas dentro da família. Nós vimos que a família de Samuel, ela passava por problemas, mas isto não anulou o propósito de Deus para Samuel. O pai de Samuel se chamava Elcana, era um homem levita da família de Coate. Coate era um dos filhos de Levi. E vemos que quando Deus estabeleceu o tabernáculo, os coatitas, eles receberam o encargo de trabalhar no tabernáculo, especialmente com a mobília, ou seja, a parte sagrada, a parte santíssima do tabernáculo. No ponto de número 2, nos diz a bigamia presente. Veja bem, Elcana, ele tinha duas mulheres. Nós vemos que Deus ele nunca aprovou a bigamia, mas vemos que as pessoas que foram pelo caminho da bigamia, eles sempre tiveram as consequências. A bigamia, ela surgiu por causa da dureza do coração do ser humano, da vaidade do ser humano, mas vemos que na história, Deus ele nunca aprovou. E todos aqueles que passaram por esse processo,
eles tiveram muitos problemas no círculo familiar. Vemos, por exemplo, na casa de Abraão. Abraão, ele, com consentimento de Sara, Abraão, ele teve um filho com a escrava Agar. Então, quando Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e Sara, então, quando Isaac nasceu, fruto do relacionamento com Sara, então Abraão teve de mandar a serva Agar, a escrava Agar, com o seu filho embora. O que acontece é que na vida de Ismael, do filho de Abraão com Agar, Deus tinha então uma promessa. Por quê? Porque Ismael era filho de Abraão, e sobre Abraão estavam as grandes promessas do Senhor de fazer dele uma grande nação. Mas a precipitação de Abraão lhe trouxe graves problemas. Nós vemos que este problema, até hoje, ele está presente no relacionamento entre judeus e os árabes. Nós vemos que os conflitos sociais, políticos, eles continuam ainda bem presentes na vida destas nações. Pois bem, vemos também que a bigamia na casa de Jacó também trouxe sérios problemas, muitas dores de cabeça. Jacó, ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. Nós vemos que aquele lar de Jacó foi um lar conturbado. Por quê? Havia disputas internas, havia problema entre os irmãos. É muito conhecido o caso de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Por quê? Porque ele era o resultado de uma grande disputa ali no ciclo dos irmãos. Ele não era bem querido, bem aceito naquele meio, e por isso ele foi vendido como escravo. Um outro grande problema que aconteceu na vida de Jacó foi a relação que o seu filho mais velho, Rúben, o filho de Leia, ele obteve com a sua serva, ou seja, a sua concubina, que era mulher de Jacó, a Bila. Ele deitou com a mulher do seu pai. Isso trouxe um grande problema naquele ciclo de família. Também não foi diferente na vida de Davi. Davi, um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve problema na vida doméstica. Nós vemos que o fato dele ter vários filhos com várias mulheres trouxe ali um incesto na família de Davi. Quando Amon, ele deitou com Tamar. Na verdade, foi mais do que um incesto, foi um estupro. E isto gerou problema por longo tempo no círculo familiar ali na casa de Davi. Então nós vemos que este problema, ele traz dores, ele traz tribulações, ele traz tristeza, eles trazem angústia no círculo da família. O melhor processo para o círculo familiar é o que Deus estabeleceu desde o princípio, de um homem para uma mulher. Pois bem, dando sequência à nossa lição, vamos para o ponto de número 3. Uma família piedosa. O que é uma família piedosa? Uma família piedosa é uma família religiosa, é uma família devota, é uma família que prioriza Deus. E a família de Elcana, ela priorizava Deus. Nós vemos que Elcana,
ele, apesar das adversidades que tinha dentro de casa, mas Elcana, ele sempre estava pronto a servir a Deus, pronto a ir à casa do Senhor. E a história bíblica nos mostra que de ano em ano Elcana, ele subia até Siló para adorar ao Senhor. Siló era o centro religioso de Israel naquele tempo. Era em Siló que estava o tabernáculo. E de ano em ano, não somente as outras famílias, mas as famílias de Elcana também subia para Siló para adorar o Senhor. Que exemplo maravilhoso a ser seguido. Bom seria se em nossos dias nós atentássemos para esse ponto, quando nossa prioridade principal deveria servir ao Senhor. Poderia nós tomar isto como exemplo e conduzir toda a nossa família à casa do Senhor, assim como fizeram homens piedosos do passado. Pois bem, no tópico de número 2, está escrito: Samuel, fruto de oração. Ponto 1. A humildade de Ana. Ana era uma mulher forte, era uma mulher firme, era uma mulher decidida. Mas nós vemos que Ana, ela tinha um grande problema. Qual seria o problema de Ana? Ana, ela era estéril e ela não podia gerar filho. Ela tinha a sua rival Penina, que era esposa de Elcana. As mulheres que eram estéril, elas davam direito ao seu esposo a procurar uma outra mulher para gerar filhos, para deixar descendência. E o ato de não poder gerar filho era uma vergonha para a cultura daquela época. Uma mulher que não podia gerar filho, ela era desprezada, ela era humilhada, ela era tida como maldita ou desonrada. A grande desonra que uma mulher podia ter é não poder amamentar no seu peito. Então, Ana tinha esse problema e ela sofria com este problema. Mas não bastasse o seu problema, a sua rival Penina zombava, criticava, humilhava, porque ela não podia gerar filhos, ela não podia gerar a luz dar a luz por causa da esterilidade. Mas nós vemos que mesmo diante dos desafios de Penina, Ana, ela não foi ao confronto pessoal, ela não foi resolver o problema usando força humana. Ela foi até a casa do Senhor, ela procurou resolver o seu problema de ordem, pelo canal do Espírito, foi resolver o seu problema buscando o Senhor. Talvez aqui um grande exemplo para nós em nossos dias, especialmente para as mulheres, que diante dos problemas, dos conflitos sociais, possam ir resolver o seu problema na presença do Senhor. Quantas pessoas que querem resolver o seu problema usando a capacidade ou a força, acabam gerando mais problemas ainda. Mas Ana se tornou, ou melhor, deu exemplo de uma mulher sábia, de uma mulher prudente. Quando ela foi criticada, zombada, humilhada, ela se calava, mas buscava a presença do Senhor, buscava o socorro de Deus. E quem vai por este caminho, quem anda nesse propósito, certamente vai ver Deus entrando no seu problema, solucionando todas as suas adversidades. No ponto de número 2, nos diz: Ana e sua amargura de alma. O que é amargura de alma?
Ana e sua amargura de alma. A amargura de alma, meus amados, é um sofrimento moral, é tristeza, é angústia, é aflição. Isto é uma alma amargurada. E Ana, ela tinha uma alma amargurada, porque ela tinha um sofrimento moral, ela tinha uma tristeza terrível, porque ela não podia gerar filho. Isto trazia angústia, tristezas, aflições para Ana. Mas nós vemos que Ana, ela sempre ia, ou seja, todos os anos ela ia a Siló. E sempre ela colocava esse propósito na presença do Senhor. Mas nós vemos que desta vez Ana, ela subiu a Siló com a sua família, mas ela se apresentou ao Senhor em angústia de alma, em aflição, em amargura de alma. Então Ana, ela se propôs a buscar ao Senhor. Ela foi até a casa do Senhor, foi então orar. E Ana, então, quando ela ora, ela então entra em estado de angústia. Ana passou tanto tempo ali orando, e ela fez uma oração notável, uma oração diferente daquela que era de costume Ana fazer. Observe as palavras de Ana em sua oração. Veja bem, no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 11, aqui nos mostra a oração que Ana fez. A Bíblia diz que ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Esta expressão Senhor dos exércitos é a primeira vez que está registrado nas Escrituras. É um termo muito conhecido, muito comum, que até mesmo nós usamos hoje em nossos dias. Mas aqui está o primeiro registro bíblico do termo Senhor dos Exércitos. E foi então proferido por Ana na sua oração. Ela diz: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que esta oração aqui foi uma oração de angústia profunda. Então ela faz um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor desse para ela um filho, ela daria ao Senhor. Veja que oração profunda, uma oração sábia. Por quê? Porque quando Ana, ela diz: se tu me deres um filho, eu darei ao Senhor. Ana, ela sabia que o seu esposo era levita, era da casa de Coate, portanto era coatita. Se o seu esposo não fosse coatita, Ana não poderia ofertar seu filho ao Senhor. Mas por ele ser um levita, o seu filho seria levita. Ela então, sabendo disso, ela usou de sabedoria, ela usou coerência e disse: o Senhor me dá, eu dou ao Senhor. Veja que oração profunda. Ana não queria um filho simplesmente para ela, ela queria um filho para dedicar ao Senhor. O que Ana queria? Simplesmente ter o prazer de ser mãe. Ana queria simplesmente ter o prazer de amamentar, simplesmente que Deus aplacasse o seu opróbrio, a sua vergonha que ela tinha por ser uma mulher estéril. Então, nós vemos que Ana, ela simplesmente mexia com a boca, ela já não tinha mais voz, e ela mexia com a boca.
O sacerdote Eli, quando viu Ana nesta situação, então o sacerdote, ele diz: até quando ficarás embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho. Observe, meus amados, que naquela angústia, Ana estava em aflição, ela foi mal interpretada até pelo sacerdote. Aparta de ti o seu vinho. E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho e nem bebida forte, mas eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Veja, aqui eu encontro na Bíblia a melhor definição do que é oração. O que é oração? É derramar a alma na presença do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 15 que Ana, ela relata isto: eu vim derramando a minha alma na presença do Senhor. O que é oração? É derramar a alma na presença do Senhor. Muitas vezes até oramos, mas não derramamos a nossa alma. Ana, ela derramou a sua alma na presença do Senhor. No ponto de número 3, aqui o pedido de Ana. Veja que Ana aqui, quando ela pede um filho, nós vemos que no voto que Ana fez, tem duas promessas especiais. A primeira: se me deres um filho, eu te darei. Se o Senhor me dá, eu te dou. Veja que sentimento profundo. Ana não estava com sentimento egoísta. Talvez alguém pode olhar para a oração de Ana e dizer: Ana fez uma oração precipitada. Não, Ana não fez uma oração precipitada. Ela fez uma oração consciente. Tão consciente que ela sabia que aquele filho, ele poderia estar na casa do Senhor, porque ele era um levita, ele tinha aí uma porta aberta para ele poder estar na casa do Senhor, por ser levita. Então, o voto de Ana, ele teve a primeira promessa de dedicar o seu filho ao Senhor. E o segundo, ela disse: sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ele seria consagrado ao Senhor desde a infância. Ele seria nazireu, ou seja, dedicado, consagrado unicamente e exclusivamente ao Senhor. Nós vemos, meus amados, quando Ana, ela faz esse voto, veja bem, que voto extraordinário. Deus, ele gosta de desafio, mas ele gosta de desafio com sabedoria. Observe bem, havia duas situações extremas ali. A primeira situação era de Ana. Ana estéril, Ana envergonhada, Ana não podia gerar. Ana então tinha uma aflição, uma angústia na sua vida. Ela precisava, ela queria resolver o seu problema. Outro problema social da nação. A nação estava em declínio espiritual. As pessoas estavam desequilibradas, descontroladas. A situação política de Israel estava caótica. Ninguém estava mandando naquele tempo. Havia confusão no que tange a liderança. Nós vemos também um outro problema que havia ali em Israel. O que é? Declínio espiritual. Veja que no que diz respeito à situação espiritual de Israel, estava sempre em declínio. A classe sacerdotal, que era responsável para dar equilíbrio à vida religiosa de Israel, estava em decadência. Tanto que os filhos de Eli
do sacerdote Eli, que era o chefe maior do comando da liturgia, da religiosidade, os filhos de Eli estavam fora do plano de Deus, porque eles seriam, por direito, os herdeiros ali da função sacerdotal de Eli. Mas aqueles filhos de Eli, eles estavam vivendo em prostituição, eles prostituíam com mulheres na porta do tabernáculo. Quando ia oferecer o sacrifício, preparar o sacrifício, ali as pessoas que trabalhavam com eles iam, levava o garfo de 3 pontas e enfiava no caldeirão e trazia a carne antes de ser oferecida ao Senhor. E quando alguém falava, não, espera, que depois a gente dá tudo para vocês, ele dizia, não, se você não me dá, eu tomo à força. Esta era a condição espiritual. A liturgia estava um fracasso. Havia ali uma religiosidade de faz de conta. E naquele momento caótico, em que havia descontrole na vida política, descontrole na vida religiosa, surge Ana no templo dizendo, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele todos os dias da sua vida. Veja bem, Deus estava precisando de um representante profético para ele trazer à terra a mensagem de Deus. A nação também estava precisando de um representante espiritual para apresentar o povo diante de Deus. Não havia ali um mediador. Então Deus, naquela situação, precisando de um profeta, precisando de um sacerdote, precisando de um juiz para botar ordem na nação, surge Ana, se o Senhor me dá um filho, eu te dou para ti todos os dias da sua vida. Deus, então, quando ouve aquele pedido, Deus, ele fecha negócio com aquela mulher, negócio fechado. E quando o sacerdote Eli disse para aquela mulher, quando aquela mulher apresenta, ele disse, eu não estou embriagada, eu derramo minha alma perante o Senhor. O sacerdote então diz para aquela mulher, então vá, seja feita conforme a sua petição. Deus tinha fechado o negócio com aquela mulher. Então, meus amados, nós vemos aí que Deus, ele trabalha de uma forma muito especial. Deus queria levantar um grande homem em Israel. E assim aconteceu quando Ana, ela fez aquele voto e Deus então aceitou aquele voto. No tópico de número 3, nós vemos aqui a dedicação de Samuel. Veja que depois que Ana ela esteve no templo angustiada, triste, aflita, quando então ela orou profundamente, derramou a sua alma, e então ela ouviu Eli falando, seja feita conforme a tua petição. A Bíblia diz que Ana, ela então já não era mais triste, ela já não estava mais angustiada. Por quê? Porque Deus já tinha entrado naquele negócio. Deus já estava em uma aliança com Ana. E nós vemos que passado algum tempo, aquela mulher, ela engravidou, ela concebeu e deu à luz ao filho Samuel. Nós vemos que Samuel, ele cresceu, fortaleceu, e Ana então amamentou Samuel, possivelmente ali até os 3 anos de idade, porque as mulheres hebreias, geralmente elas amamentavam entre os 2, 3, 4 anos, ou até mesmo mais. Então nós vemos que Ana, ela amamentou o seu filho, enquanto o seu filho crescesse, se preparasse
para estar na casa do Senhor. E nós vemos que estar na casa do Senhor, ele só poderia estar a partir dos 3 anos de idade, porque era contado os filhos dos levitas a partir dos 3 anos de idade. Você pode ver isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 31 e o versículo 16. Os filhos eram contados a partir dos 3 anos de idade. Então, nós vemos que Ana, então, amamentava aguardando aquele tempo. No ponto de número 2, o cumprimento do voto. Nós vemos que Eucana, ele continuou indo à casa do Senhor anualmente, como era o costume, não somente daquela família, mas de muitas famílias em Israel. Mas Ana, naqueles primeiros anos, ela não subiu à casa do Senhor. Por quê? Ela estava cuidando do seu filho, ela estava amamentando o seu filho, esperando um momento para ela levar o seu filho à casa do Senhor. Então, após aquele filho ser desmamado, Ana então leva o seu filho à casa do Senhor, faz ali uma festa, faz ali um movimento. Ana então leva sacrifício, Eucana levou os dízimos, ofertou ao Senhor juntamente com a oferta maior, que era o filho de Ana. Pois bem, no ponto de número 3, dedicação de Samuel. Veja, quando Ana ela chega até Siló, ela traz o seu filho. Ela traz o seu filho para deixar na casa do Senhor. Talvez isso seria absurdo para muitas mães hoje. Talvez alguém fale, mas como que uma mãe faz uma coisa dessa? Pega o seu filho e leva. Deixa o seu filho na casa do Senhor. Eu quero dizer que este foi o maior privilégio que uma mãe pôde ter em Israel, em poder levar o seu filho à casa do Senhor para estar ali. Deus então começou a agir na vida de Samuel. Ainda na infância Deus fala com Samuel. Deus começou a usar profeticamente desde a infância. A sua mãe levava uma túnica pequena todos os anos para Samuel, que crescia com sabedoria e com graça diante do Senhor. Nós vemos ali o prazer de Ana em cumprir o seu voto. Talvez se alguma mulher perguntasse para Ana, onde está o seu filho? Ela tinha uma resposta maravilhosa para dar. O meu filho está na casa do Senhor, está crescendo na casa do Senhor. O meu filho está servindo ao Senhor. Futuramente, depois, nós vimos que aquele homem se tornou um grande homem, profeta, sacerdote, juiz. Talvez alguém perguntasse para Ana, quem é o seu filho? Ela ia dizer, o meu filho é o juiz da nação de Israel. O meu filho é o sacerdote da nação de Israel. O meu filho é o profeta Samuel. Veja que privilégio. Por quê? Porque aquele voto foi feito com sabedoria e Deus também estava naquele negócio. Que Deus possa abençoar as famílias e que das famílias Deus possa levantar jovens, crianças, homens, mulheres, para dedicar ao serviço a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.